2018 é ano de eleições no Brasil. É a chamada festa da democracia. Mas no programa de hoje a gente vai falar de uma época bem recente que os brasileiros não tiveram o direito de participar dessa festa e de escolher seus próprios representantes. Esse período foi a ditadura militar. O golpe em 1964 instaurou no país um regime de exceção que durou mais de 2 décadas. Muito do que aconteceu nesse período ainda tem eco no nosso Brasil de hoje e muito ainda precisa ser esclarecido. Aqui no estúdio eu recebo o economista Francisco Soriano, ex-preso político, autor do livro A Grande Partida, Anos de Chumbo, que depois virou um documentário. E eu converso também com o advogado e cientista político Washington Machado. Obrigada pela presença de vocês, bem-vindo. Francisco, queria que a gente começasse falando aí do livro, como é que surgiu essa ideia de escrever e quando que você resolveu organizar as ideias? Obrigado, em primeiro lugar, Fernanda, aos telespectadores da TV Alerj. De verdade, a gente não consegue até hoje tocar nesse assunto sem que firme a voz, ela vai sair sempre entrecortada. Nós tivemos realmente uma missão, como nasceu A Grande Partida, Anos de Chumbo, livro e documentário homônimo, né? Na última vez que eu estive com o sargento radiotelegrafista, ele era afrodescendente, nordestino, e a gente sentia que, de verdade, a batalha, do ponto de vista militar, estaria perdida. E só tínhamos mesmo essa maneira de lutar, entendeu, Fernanda? Que época? Quando foi isso? Isso foi nos idos de 1970, a última vez que eu vi Zé Milton Barbosa. A gente antevia que um de nós, ou nós todos tombaríamos, e fizemos um juramento, que seria quem sobrevivesse contaria essa história, né? Que narra exatamente como foi gloriosa essa luta, né? E que causas maravilhosas que essa, não só da liberdade de defender o país, de um brado também contra a tirania, que isso vem desde as épocas pré-históricas, os pré-socráticos. Eu quero sobretudo dizer que quando eu fui preso e que saí, fui escrevendo quase que todas as lembranças que vinham à mente, até que a gente se sentiu seguro, finalmente, eu teria que pagar essa promessa. Zé Milton morre como um herói, trocando tiros com a repressão para que outros pudessem sobreviver como sobreviveram. Inclusive a sua própria esposa, que a linda Tayá, que estava grávida dele, ele não sabia, já foi na prisão dela que o Zé Milton nasceu. Nem por isso, ela estando grávida, cessaram as torturas. Então, é uma coisa muito transcendental você falar que a semelhança da Olga Bernário, nós tivemos outras Olgas na história do Brasil. E o Zé Milton era próximo de você? Éramos, porque nós éramos da mesma faculdade. E Zé Milton era do Aqui no Rio? Aqui no Rio. A Faculdade de Economia do Estado da Guanabara, era o EG, viu? E essa história heróica eu também tributo em homenagem a outros também que tombaram. Um deles, veja você, que eu homenageio no livro, filho de um general que foi chefe de segurança aqui do governo Carlos Lacerda, sobrinho de outros 3 generais. Isso é só para lembrar também aos nossos irmãos militares que ninguém tem garantias numa ditadura. Pegaram esse rapaz, levaram-no preso junto com a ISIS. Segundo o pai, depois, por ter patente, conseguiu ver nos arquivos já da época, ele foi barbaramente torturado, arrancado dedos e depois colocado num saco de estopa e jogado no alto mar. Nunca foi encontrado o corpo, portanto, do Zé Milton Barbosa, do Paulo César Botelho Massa. Zé Milton, nós não conseguimos também localizar o corpo, porque eles sumiram também. Mas foi, assim, a sua morte, o seu legado, né, de luta. Eu queria ouvir um pouquinho o Washington e te pedir, Washington, que você fizesse uma reflexão, assim, como é que você enxerga hoje esse movimento que foi contra a ditadura, assim, você sente
Você tem uma compreensão diferente hoje do que você tinha na época? Eu acho que a maneira como o povo brasileiro está se comportando hoje é uma maneira que nós temos que ter muito cuidado. Um cuidado porque nós tivemos o episódio do presidente Lula, que foi preso justamente, né, e continua detido, e isso criou dois polos. Nós temos dois polos. Um polo é o da extrema-direita que se avalentou. Entende? Como diz o espanhol, se valentonou. Agora, antes a direita tinha até medo de sair, de falar que era direita, e agora não, ela vai para a rua e, enfim. E nós temos um quadro que, infelizmente, o presidente Lula não permitiu que saísse um candidato do PT formalmente, tá? Que nós estamos no triplex com a Haddad e a companheira Manuela, que seria uma das melhores opções aqui para o Brasil no momento, do meu ponto de vista. Então, como não fez isso, nós temos um quadro que, de repente, nós vamos ter duas forças de direita disputando o segundo turno. Como você falou dessas forças que apareceram de uns tempos para cá, do pessoal que se reconhece como sendo de direita, né? Eu observo um movimento nesse sentido daquelas manifestações de 2013 para cá. Não sei se você concorda comigo. Sim. O que eu queria que vocês fizessem uma reflexão é sobre o seguinte: de 2013 para cá, apareceram alguns grupos que pedem a volta do regime militar, né? Pessoas, em geral, mais jovens, que não chegaram a viver o regime militar. Algumas até viveram, mas eram novas e não têm tanta compreensão. Outras, nem tanto, viveram e querem que volte e têm um discurso de que aquele tempo era um tempo bom. Como é que vocês, que foram presos políticos, que viveram isso, como é que vocês veem isso hoje? Essa defesa do período militar? Essa é uma boa pergunta, tá? Existem várias formas de tortura, tá? O nosso companheiro Soriano estava falando sobre prisão, sobre tortura. Existe uma tortura que é a pior de todos, tá? É o apagar a memória do povo brasileiro. Essa é a pior tortura. Você apaga. Aquele que nasceu em 1960. Ele nasceu em 60. 64 em diante começa uma censura, que é uma das formas também de tortura, e que as pessoas que têm 30, 40 anos... Não viveram isso. Tá? Não viveram, não acreditam que houve tortura, não acreditam que houve ditadura. 90 milhões em ação para a Frente Brasil do meu coração, 1970, o Brasil campeão... A economia crescendo muito. Crescendo e deixando um rombo, um déficit enorme. Então, quer dizer, as pessoas não reconhecem na história do Brasil... Não reconhece esse grupo que hoje, que está na faixa aí de 20 anos, esse jovem até os 50, ele não reconhece a existência de uma ditadura, de tortura, de um coronel Ustra, tá? Que foi um grande torturador, não reconhece o Carneiro, o doutor Carneiro, a Casa de Petrópolis, a matança dos marinheiros de 64. Por que não? Essa história não foi bem contada? Porque não foi contada, não permitiram. Agora a Comissão da Verdade que está permitindo que se busque esse resgate. Ainda há pouco nós estávamos falando, o Soriano estava falando de uns companheiros que foram jogados de aviões. A pergunta, o cemitério, o Peros, em São Paulo, foi descoberto agora 100 e tantos cadáveres. Eu estou falando em um cemitério em São Paulo, nós estamos falando, foram se não me equivoco, 111 corpos, 104 corpos encontrados lá, em Peros, lá em São Paulo. Nós estamos falando 104 companheiros que foram massacrados, mortos e jogados em vala comum, e taparam lá com um trator, tá aí, não existe. Em uma cidade. Agora, se reporta todas as capitais, vamos reportar-nos a todas as capitais do Brasil, quantos cemitérios não existem clandestinos, que a ditadura matou, e quantos não foram jogados ao mar? Eu, por exemplo, que advogo na área de anistia, eu posso te contar 10 mil histórias
que os aviões pegavam as pessoas e jogavam em alto mar. Não era 1, 2, não. Como fizeram na Argentina? A mesma coisa, jogavam em alto mar e matavam. E ninguém sabia. Estava lá no alto mar, o tubarão come todo mundo. Aí morre ali mesmo. Acabou a história dele. Aí quando acaba a história dele, acaba a sua história, a minha história, a história dos meus filhos, acaba um outro tipo de tortura, que acaba a história. Quando você apaga a história, você tortura alguém. E, Francisco, o Brasil precisa acertar as contas com essa história? Ainda? Ainda dá tempo, você acha? Com certeza, mas aquilo que você falava, o que está fazendo ressuscitar, eles perderem a vergonha e o acanhamento e vir falar claramente que eles querem a volta dos militares. Coitado dos militares, não merece isso. É tanto que eu distingo entre Forças Armadas e poder. Eles são a força, realmente, mas o poder é o grande capital. Então, o que acontece aí é o seguinte, a meu ver, eles voltam a abrir a garrafa do gênio do mal para amedrontar a esquerda, que quer avançar socialmente, que quer fazer também de um habitante da periferia juiz, o trabalhador poderá viajar de avião, então, universidades. Então, o que acontece, que eu sinto, é o seguinte, eles são científicos, são frios, são jogadores de pôquer. Então, eles sabem a hora de abrir, olha, vamos de novo financiar a grande mídia, que não é imprensa, de verdade, são órgãos de comunicação. Então, eles abrem até o quanto que eles acham necessário. Por outro lado, a direita e os capitalistas sabem que uma ditadura também é uma coisa anacrônica. Com o tempo, os próprios negócios ficam ruins, porque paralisa tudo, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, não é essas forças, o povo, eles incutem de forma subliminar na cabeça do povo, olha, só tem um jeito agora, está tudo uma bagunça, volta os militares. Então, os militares não merecem isso, eles têm uma missão tão bonita, que é defender o país, defender as fronteiras, a gente construir aqui submarinos atômicos, nós temos umas forças armadas bem equipadas para dissuadir, sobretudo, quem quer, na verdade, se apossar das nossas riquezas, inclusive na força, que são exatamente os trustos, o nosso inimigo hoje, a meu ver, continua sim sendo o governo americano. Por quê? Porque as nações não têm amizade, têm interesses. Os Estados Unidos, que é um país baleia do tamanho do nosso também, quer sombra. Então, se for o caso, como em 64, eles pegarão o Brasil e divide esse país, igual dividimos o Vietnã, igual dividimos as Coreias, para que ele não seja esse grandioso país de 8 milhões de quilômetros quadrados, e esse povo já conscientizado. Então, não pode ter fronteira para o Pacífico, para a gente não crescer além daquele recipiente que a planta pode crescer, né? Então, eu vejo assim, isso é tudo feito de forma muito conspirativa. Francisco, eu vou te pedir para a gente fazer um intervalo rápido e a gente já volta, o Alerj Debate volta em 1 minuto.